Pronto, começou aí. Eu vou apresentar aqui e vou passar para você. Então, estamos começando a nossa roda de conversa. Nosso assunto hoje é entendendo sobre MEI e formalização. E a ideia é levar mais informação para a nossa comunidade. E lembrando que aqui é um espaço seguro de acolhimento, né, para as mulheres da nossa comunidade. E a gente também está com duas comunidades parceiras, que é a Só Juntas, da Camila Freire, e a Empatia Criativa, que é da Adriana Tamashiro. E aí eu iniciei aqui a gravação. A gente vai ter, a ideia é ter conteúdo assim até mais ou menos umas 3h40, 3h50, que a gente demorou um pouquinho a começar, e aí depois a gente abre para as dúvidas, mas se vocês precisarem interromper para perguntar alguma coisa, também não tem problema não. No final, eu vou enviar uma avaliação bem rapidinho para vocês. E aí, hoje, a gente trouxe a Bianca Matos, que é da PagMEI, e ela já trabalha, sei lá, mais de 10 anos, né, Bianca, com o Sebrae, e ajudando pequenos empreendedores. Então, vamos lá, Bianca, o palco é seu. Obrigada, Cláudia. Gente, o meu tom de voz é baixo, então se ficar baixo, vocês me sinalizem, por favor, no chat, me interrompam, porque eu acabo, depois de um tempo, eu vou baixando o meu tom de voz, aí eu tenho que lembrar e voltar, além desse microfone aqui, que ele... Tem gente que acha que o meu microfone do computador é melhor, mas eu acho que eu me sinto, sabe, quando você está mais próximo do fone? Então, sempre que abaixar o tom de voz, por favor, me sinaliza que eu volto a falar, né, com uma entonação um pouco maior, mas eu tenho que realmente forçar, não é o meu hábito falar dessa maneira. Eu sou Bianca Matos, como a Cláudia falou, eu sou mãe da Rafaela, sou consultora empresarial há mais de 10 anos e sócia fundadora da PagMEI. Eu vou contar um pouquinho para vocês a história da PagMEI, para entender como que eu caí, né, como que cheguei aqui nesse momento para estar falando com vocês. Eu sou consultora empresarial e sou credenciada do Sebrae há mais de 12 anos, para falar a verdade. São mais de 12 anos, o LinkedIn me lembrou aí que eu tenho 13 anos, então 13 anos de empresa aberta, porque eu iniciei a minha carreira profissional dentro do Sebrae, como uma profissional do Sebrae internamente. 5 anos depois, eu saí do Sebrae e tive a oportunidade e eu tive a escolha de poder abrir a minha empresa e ter como primeiro cliente o Sebrae. E até hoje eu agradeço muito uma reunião que a gente teve com a responsável de RH do Sebrae, que naquele momento, onde várias pessoas, por conta de uma mudança governamental, tiveram que sair do Sebrae, ela sentou, botou todo mundo numa sala e falou assim: vocês têm a opção de virarem empresários, empreendedores, mas não para serem consultores do Sebrae, e sim consultores de mercado. E se vocês quiserem toparem esse desafio, a porta do cadastro do Sebrae está aberta para vocês. E eu, naquele momento, escolhi abrir a minha empresa. Inicialmente era uma empresa de pesquisa voltada para mapeamento e diagnósticos empresariais. Então, eu tenho muita experiência em ouvir o empreendedor. Muitos setores que eu coloquei pesquisador, a gente analisava questionário, na época que era questionário em papel, então a gente digitava. Depois eu me senti a necessidade de fazer algo que pudesse trazer soluções para os empresários. Eu não estava cansada só de ouvir os problemas, de ter que entregar os problemas na mão de outras pessoas para resolver. E aí eu me identifiquei com a área de processos empresariais, e dentro desse meio do caminho, eu comecei a atuar dentro da área de atendimento à comunidade do Sebrae, que tinha como foco o MEI, que inicialmente o MEI ele foi pensado para ser aquela primeira porta de entrada de pessoas que trabalhavam como autônomos e prestadores de serviço e que são, na sua grande maioria, pessoas da base da pirâmide. Por isso que a área de comunidade do Sebrae é que atuava e que era especializada na atuação com o MEI. E eu comecei a trabalhar com essa área, fiquei 9 anos trabalhando com essa área, junto com a minha sócia, então ficou mais tempo, passou por mais comunidades que eu atuei muito na área de planejamento do Sebrae,
E depois que eu fui para a área de atendimento, fiquei 2 anos e meio, 3 anos atendendo em comunidade, e veio a pandemia. Quando veio a pandemia, o Sebrae demorou muito tempo para se reestruturar e as pessoas ficaram órfãs. Elas estavam acostumadas com o atendimento do Sebrae dentro da comunidade. E a minha sócia, de tanto receber mensagem no WhatsApp dela, me propôs e falou assim: Bianca, vamos abrir uma portinha para atender algum MEI em alguma comunidade? E como eu já estava dentro do setor de inovação, como eu já tinha uma outra startup, que é uma da área de clean tech, atuando, eu falei para ela que se não fosse para entrar no modelo de inovação com um modelo de negócio escalável para todo o Brasil, eu não entrava. Aí ela olhou para mim e falou: Ah, então eu quero. Eu não sei o que, que é, mas eu quero, topo, vamos ver como é que sai. E daí nasceu a PagMeI. A gente está fazendo agora, foi em dezembro de 2021, 2020 que a gente começou. Ficamos 2021 atuando só eu e minha sócia. 2022 a gente já entrou com a estrutura que a gente tem hoje de atendimento ao WhatsApp com operadores. Hoje eu estou aqui falando com vocês, eu tenho uma pessoa full time no WhatsApp conversando e ajudando, apoiando o microempreendedor, tudo roteirizado, sistema de API de atendimento do próprio WhatsApp que permite fluxo automatizado de respostas e caminhos lógicos, tudo para tentar escalar. E daqui a pouco a gente já vai para um momento de tentar investimento para melhorar ainda mais a plataforma. Então, isso é um pouco do contexto que trouxe eu estar aqui hoje falando com vocês e por que eu me sinto assim tão à vontade de falar pelo MEI, como MEI, porque eu já estive muito, sentei muito com muito empreendedor para ouvir e tirar essas dúvidas. E uma coisa, a gente está sempre se atualizando. O governo federal, nos últimos 2 anos, ele parece que descobriu o MEI. Olha, tem um MEI aqui. O que eu faço com ele? E a cada semana ele lança uma coisa diferente, principalmente voltada à cobrança. Então, você pisca o olho, é um flash, tá? Assim, e a gente está cada hora aprendendo umas coisas, nossos colaboradores também estão trazendo, pesquisando. Então, se tiver, entra lá no nosso Instagram, acompanha que cada hora que a Receita lança alguma coisa diferente, a gente tenta pegar e jogar lá para atualizar vocês também, tá bom? E como a Cláudia falou, qualquer dúvida, vocês podem jogar aí no chat, pode levantar a mão que eu estou vendo vocês e consigo parar e esclarecer, tirar a dúvida naquela hora também, tá bom? Como que eu separei esse encontro aqui? A Cláudia botou as perguntas para vocês, quais eram as principais dúvidas, e eu tentei fazer um caminho lógico para a gente tentar chegar até me formalizei agora, né? Então, primeiro eu vi bastante, tinha algumas perguntas sobre por que me formalizar. Depois, se eu me formalizar, qual é a melhor natureza jurídica para mim? Isso é muito importante, porque dependendo de para quem você pergunta, a pessoa vai te dar uma resposta diferente, tá? Então, você precisa entender o que você é para você poder buscar a melhor forma de formalização. E se você optar pelo MEI, o que você precisa saber do MEI para não atrapalhar a sua vida? Porque o MEI ele veio para ser uma forma de entrada, uma forma de facilitação, uma forma de iniciar você no mundo empreendedor, mas que se não for bem utilizado, pode atrapalhar muito a sua vida. Então, é algo que você precisa ter informações a todo momento, e das mudanças principalmente, para não acabar se prejudicando dentro de um processo de mudança de CNAE ou atividade permitida que o governo adora fazer. Vira e mexe, ele faz isso e um monte de gente acaba se prejudicando. Então, vou explicar um pouquinho para vocês também no final, na hora que a gente estiver falando sobre sou o MEI e o que eu preciso entender, tá? Então, seguindo a linha, a primeira coisa é por que me formalizar? Teve uma pergunta, que quando que eu acho que eu estou pronta para poder me formalizar? Então, eu sinalizei aqui alguns dos motivadores para a formalização. O que leva uma pessoa a se formalizar? Primeiro, quando o seu cliente fala que só vai te pagar com nota fiscal. Isso, assim, é de longe, disparado,
o principal motivo pelo qual as pessoas se formalizam. Pedreiro adora se formalizar por causa disso, porque o condomínio falou que ele só recebe com nota fiscal. Quem é de designer, que começa a trabalhar para alguma agência grande, a agência que já está cascuda e preparada, ele fala que só vai pagar se emitir nota fiscal. Então, a pessoa corre para se formalizar. Então, de longe, esse aqui é o principal motivo. Exigência do seu cliente. Aí a pessoa dá o jeito dela. Tem gente que empurra com a barriga, que fala assim, aí procura alguém que tenha nota. Amigo, tira uma nota aqui para mim. Mas, na minha opinião, isso demonstra assim, a falta de profissionalismo, demonstra que você não está dentro daquela profissão. Porque se você optou por aquilo, não é uma complementação de renda, você tem que estar preparado para ser aquilo. E a formalização é um dos caminhos para você internalizar que você é um empreendedor. Então, no momento que você faz um serviço e pede uma nota de terceiro, eu, como cliente, eu já falo, que coisa estranha. Eu tive um caso assim com a pessoa que estava fazendo a minha marca. Eu falei, ué, como assim? Você está fazendo todo o processo, você está me dando nota de alguém? Então, você já começa a desconfiar, a ter um pouco de receio. Eu, como cliente, me sinto desconfortável. Então, eu iria optar por pessoas que tivessem nota fiscal. Eu opto por pessoas que têm nota fiscal para fazer serviços para mim. Então, de longe, isso aqui é o principal motivador para alguém abrir um CNPJ, seja ele qual for, tá? O segundo é insumo. Comprar produtos. E aí, quando você vai comprar, aí você chega na loja, a pessoa fala assim, você tem CNPJ? Aí a pessoa fala que se tiver CNPJ, ou você tem um prazo maior, ou você tem desconto por CPJ, aí corre um monte de gente para se formalizar. Isso acontece no setor de beleza, acontece no setor de alimentação, muita gente corre para se formalizar porque os fornecedores de produtos, insumos, materiais que eles precisam, dão de algum diferencial para a pessoa jurídica, e aí eles optam por fazer a formalização, tá? Deixa eu ocultar isso aqui, tá aparecendo para vocês, não tá? Tá. Essa é uma também que aparece muito, preciso justificar o dinheiro que está recebendo, e não sabe como vai fazer. Então, a pessoa começa a fazer, vender produto e começa a dar certo, começa a vender roupa e começa a dar certo, começa a fazer caneca e começa a dar certo, e começa a entrar um monte, a pessoa vai tirar uma maquininha de cartão de crédito na PF dela, na pessoa física dela, no CPF, e começa a entrar dinheiro na conta. E aí a pessoa já fica, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou justificar esse dinheiro? E aí entra a questão do vou me formalizar. Quem tem consciência, porque eu já vi uma pessoa chegar a ter uma loja de porta de rua, ali na Zona Oeste, com 5 funcionários, 5 máquinas de cartão de crédito, ao mesmo tempo funcionando tudo na pessoa física dele. Mais de 150 mil de receita gerada mensal no CPF dele. A Receita Federal pegou. Demorou, mas pegou. Então, chega uma hora que meio que você jogar com a sorte, entendeu? Nunca vi ninguém ter cruzamento de conta bancária. Espera, vai esperando. Ele não vai olhar valores baixos. Agora, conforme você vai melhorando, você vai rodando, você vai caindo mais dinheiro, uma hora isso vai aparecer. Então, esse aqui é aquela pessoa que fala assim, vou me formalizar para fazer tudo certinho. Não, na verdade, ela está querendo justificar o dinheiro que entra, porque se você for tributado como pessoa física, dependendo do valor que você tiver rodado, vai sair muito caro, além de todo prejuízo, dívida ativa que você pode entrar, quando você recebe a notificação, e se você não for lá resolver, tem a multa, que também é cara. Então, tudo em cima dos valores que você está devendo. Então, quanto mais você tiver produzido, tenha certeza, é aquela coisa, né? Quanto mais você sobe, a queda vai ser maior, se você deixar a coisa ir solta. Então, isso aqui é um outro motivo que as pessoas se formalizam, tá? O quinto, crédito com juntos menores. Quarto, crédito com juros menores. Poucas pessoas, na verdade, conseguem, tá? Porque você precisa ter um tempo, um relacionamento com o banco, você precisa ter um histórico de crédito, aquele score, né, do banco. Então, é menor? É. Eu, por exemplo, fiz um
um post no LinkedIn, porque a minha empresa de consultoria foi pegar recurso no banco do Bradesco e eles liberaram 9% de crédito mês. Uma empresa que tem 10 anos, que gira dinheiro todo mês. Então, assim, por quê? Por que que eu não consigo? Então, existe, tá, né, que nem aquela coisa que existe, mas é acessível para poucas pessoas. Você tem que ter um relacionamento muito grande com o banco, fora essas linhas como a GRIO, que tem aqui no Rio, de acesso a microcrédito produtivo, mas não é algo tão fácil quanto as pessoas imaginam na hora que elas vão se formalizar para falar assim, crédito de pessoa jurídica é melhor. Mas não é tão fácil, não é tão liberado assim como muitas pessoas querem, tá? Como eu acho que deveria ser. Na verdade, só vi um empreendedor até hoje que virou para mim e faz um tempo que falou que fazia crédito para poder girar o negócio e funcionava bem, assim. São poucas pessoas que eu já vi ter esse tipo de segurança e lidar com crédito bancário de forma sem se enrolar, tá? Segurança previdenciária. É o quinto motivo, e isso aqui também é muito por conta dos microempreendedores que eu atuo, que é estar seguro, ter INSS, ter aposentadoria. Esse é um dos motivos que levam as pessoas a fazer o MEI, tá? É ter a segurança previdenciária. Outros tipos de empresa não têm isso, então é importante que você avalie, e aí eu vou mostrar o caminho para você chegar nessa avaliação de por que eu vou me formalizar e como eu vou me formalizar. Mas quando a gente está falando de base da pirâmide, sempre tem segurança previdenciária como um fator que motiva as pessoas a se regularizar. É a única forma de você ter uma segurança previdenciária? Não. Existem previdências privadas, existem seguros que você pode ter que não são um MEI, que não são do INSS, seguros particulares. Existem seguros que te dão até um recurso mensal se você ficar doente, igual ao auxílio-doença. Então, assim, existem alternativas. Não é só o MEI que oferece isso, mas o MEI é mais conhecido e, por ser governamental, de longe é o que tem o melhor custo-benefício em cima do valor que você paga e do benefício que você recebe, caso você precise, tá? Então, esses são os 5 motivos que eu elenquei como o principal para fazer as pessoas se formalizarem. Vocês têm algum? Vocês que estão aqui, sinalizam algum que levou vocês que esteja diferente, ou quem tem negócio aqui, né, que seja diferente do que está aqui? Natália? Se você não conseguir falar, Natália, pode escrever no chat também que a gente lê, tá? Tem problema não. Você fez? Foi no início da conversa que Ah, ela escreveu aquilo, já que ela não podia falar. então, ela fez para ser contratada, ou seja, seu cliente falou que só ia te pagar se você tivesse o CNPJ. É a motivação do cliente. É, o cliente, de alguma maneira, né? Tudo bem que no seu caso, a empresa estava te contratando como CLT, mas forjando aí uma burlada trabalhista. Mas se você tratar essa empresa como cliente, isso aí está errado, isso aí está completamente errado e isso vai cair, isso está no caminho de cair, tá? Mas se você tratar a empresa como seu cliente, se ele pediu para você abrir um CNPJ, você é empreendedor, ele é o seu cliente. O seu cliente exigiu que você tivesse CNPJ e, se ele for bom, ele deveria nota fiscal, entendeu? Vou chegar na nota fiscal lá do meio, pode deixar, tá aqui no escopo. Então, quando a gente chega na conclusão, pelo menos um item desse aqui está marcado, você deve se formalizar. Agora, tem gente que já está com 3 desses aqui.
E então já devia ter se formalizado há um bom tempo, tá? Porque possivelmente está pedindo nota fiscal para amigo, está rodando muito dinheiro na conta e está correndo risco, não tem acesso à conta bancária, jurídica, então está enrolando a conta, a movimentação com a sua conta pessoa física, não vai ter justificativa depois, e não sei se vocês já olharam a Receita Federal ultimamente, um site chamado ECAC, ele está com um botão da autodestruição, que eu chamo um botão de autodestruição, que é o imposto de renda pré-preenchido. Aquele ali, gente, tem gente com medo de apertar esse botão, porque é a Receita falando que ela sabe de você. Ou seja, eu sei que você fez no verão passado, você só tem que confirmar. Então, todo esse dinheiro que está rolando na conta da pessoa, sem justificativa, uma hora a Receita vai jogar ali dentro e vai falar, me justifica, só me diz aonde que vai, porque senão eu vou botar isso como renda e você vai ser tributado em cima disso. Então, estamos poucos passos disso acontecer, assim, já está acontecendo, não, o botão já existe, mas ainda não está com toda essa movimentação, eles estão alinhando ainda com os bancos essa passada de informação dos bancos para eles, mas não está longe. Então, quanto mais a gente se prevenir, a gente estiver à frente disso, vai ser melhor, tá? Ó, vou chegar aí. Então, se você decidiu, se você entendeu que você tem que se formalizar, agora a gente vai chegar como se formalizar, qual é a melhor maneira para você, qual é a melhor natureza jurídica para você. Então, essa pergunta nunca chega para a gente dessa maneira. Chega assim, eu me formalizo como MEI, como empresário individual, que é o antigo Eireli, empresa com sócio, eu preciso de sócio para me formalizar. Então, essa forma de pergunta que chega para a gente, que no fundo é qual é a melhor natureza jurídica para você. Então, antes de responder essa pergunta, todo mundo quer começar como MEI porque não paga para abrir. Essa é a única frase que as pessoas guardam, e o MEI não paga para abrir. E, verdade, não paga para regularizar, para fechar. Então, o MEI ele tem muitas vantagens. Então, todo mundo que conhece quer começar como MEI, mas nem sempre isso é possível. Então, a gente tem que entender que não dá para forçar uma coisa que vai chegar no final, vai dar mais trabalho. Então, como descobrir qual é a melhor natureza jurídica para você? A primeira coisa, pode mudar de MEI para ME, mantendo o mesmo CNPJ, não tem problema nenhum. Por isso que a gente pensa em, se a atividade que você exercer for permitida pelo MEI, abre um MEI. Aí, eu sei que essa reunião está sendo gravada, vai ter contador que vai estar assim, vai ter quicado na hora que eu falei isso, vai ficar muito revoltado na hora que eu falei isso. E aí eu vou colocar esta informação aqui, adicional, por conta dos contadores, porque eu sei que eles vão infartar se ouvir eu falando só até aqui. Você tem que avaliar o número de funcionários que você quer colocar, você tem que avaliar o seu faturamento estimado, mas sempre dê preferência para começar como MEI. Por quê? Alguns contadores vão falar assim para você, mas se você já espera ter um faturamento maior que 81 mil, que é o limite do MEI, ainda é 81 mil no ano, já começa com a MME, não começa não começa como microempresa, porque ele está fazendo você sair de um lugar que não tem obrigação mensal nenhuma, a não ser pagar um boleto, que hoje está variando entre R$ 66 e R$ 71, para uma natureza jurídica que vai te obrigar a pagar 6% do valor, ou no mínimo, né, que é o percentual de imposto do Simples, 6% do valor que você fatura, mais um pagamento mensal para ele fazer as obrigações acessórias que são obrigatórias e que, se você não fizer, vai dar uma dor de cabeça quando você tentar fazer alguma mudança. Ou seja, ele está fazendo você sair de R$ 70, vamos botar R$ 70 em média, para minimamente 300 por mês. Então, quando a gente fala de peso do MEI, o MEI é um peso real, o valor que você tem que gastar com o MEI, e é o único, né? Porque teve a pergunta lá de um monte de associação, organização que fica mandando e-mail para o MEI.
Não, tudo fraude, não paga, o único boleto do MEI que você paga, o valor para você ter o MEI que você paga é o DAS. Então, falar assim, eu estou pensando que daqui a 6 meses eu vou faturar mais de 81 mil. Fica como MEI durante 6 meses. Se estrutura. Quando você chega próximo de 81 mil, aí você chega para esse contador e falou assim, agora eu quero migrar o meu MEI para uma empresa, uma microempresa, como empresário individual. E ele pode fazer isso é muito simples até de ser feito, então não é um valor absurdo, você não tem questão de fazer contrato social, então é um procedimento muito mais simples. Mas, se você perguntar diretamente para um contador, e ele te perguntar qual é o seu faturamento, quanto você quer, na boa, eu vou falar 1 milhão, não sei vocês, mas eu vou falar 1 milhão, quanto você quer faturar? Eu, 1 milhão. Não vou começar como MEI por conta disso? Não, vou começar a ficar até 81 mil. Número de funcionários. Eu tenho uma pessoa que me ajuda. O MEI, ele está incluído ali. Você pode ter até um funcionário como MEI. Mas eu acho que daqui a 6 meses eu vou precisar de outro. Daqui a 6 meses você migra. Começa como MEI. Prioriza sempre começar como MEI, porque você como MEI é quase como se fosse um estágio. Você vai ter que fazer um fluxo de caixa, você vai ter que fazer o seu processo de venda para ver se você consegue vender o seu produto ou o seu serviço. E é muito melhor fazer toda essa preparação pagando apenas R$ 70 por mês do que tendo um contador a pagar, tendo uma estrutura mais pesada para pagar, pagando 6%, isso mínimo, tá? Que é comércio. Se você for serviço, então, já 10 para cima. Vamos botar aí. Dependendo do serviço, é 10 para cima de percentual. Então, se você pagou, se você fez um serviço de R$ 1.000, 100 é para o governo. No mês, se você fez um serviço de R$ 1.000, 70 no mês é do governo. Se você fez no mês R$ 10.000, 70 do governo. Não vai ter essa variação mensal. E isso te dá uma flexibilidade te dá uma organização muito melhor, tá? Então, para os contadores não ficarem chateados, eu coloquei essa informação do número de funcionários e faturamento. Mas sempre que possível, priorizem começar como MEI, tá bom? Mas a atividade que eu exerço não é permitida pelo MEI. Aí, outra hora que os contadores vão quicar na cadeira, porque a gente vai fazer isso aqui. Existe alguma atividade similar que é permitida pelo MEI? Isso não é falado, isso não é dito, mas isso é feito a todo momento. Todo momento a gente faz isso. Então, a designer gráfico é um que não está contemplado como MEI, mas que tem atividade de panfleteiro, tem atividade de serviços administrativos, de apoio à empresa. Pode, não depende de mim. Existe uma atividade similar? Tem, ok. Agora, quem tem que dizer se pode ou não pode é o seu cliente. Se você está se formalizando porque você precisa emitir uma nota para o seu cliente, é ele que tem que dizer se ele aceita aquele KNAI ou não, tá? Então, muita gente chega para a gente e fala isso. Eu preciso emitir uma nota para o meu cliente, mas não, eu fiz um serviço de designer e o meu cliente quer uma nota. Eu posso abrir como MEI? Depende, as atividades que a gente que pode colocar, que são próximas ao que você faz, são essas. Verifica com ele se ele vai aceitar uma nota com essas atividades. Então, não cabe a gente, não cabe a você. E aí, você tem que consultar ele, porque evita essa questão de você abrir e não conseguir emitir a nota, ou a pessoa não aceitar a nota, e você depois ficar com um MEI que você não queria, não estava ainda não tinha motivador para ter o MEI, não tinha nada que te motivasse a ter aquele CNPJ, e não fecha, porque muita gente faz isso, não fecha e deixa aquela dívida sendo criada. Então, não tem atividade. Vocês já identificaram alguma atividade similar que é permitida pelo MEI. Verifica com aceita, se ele aceita, prioriza o MEI. Prioriza começar como MEI. Se o seu cliente não aceitar ou não existir nenhuma atividade que seja permitida pelo MEI, que seja próxima, que nem consultoria. Consultoria não tem no MEI. Muita gente coloca serviços administrativos de apoio,
Mas o Sebrae, por exemplo, não aceita. Tanto que o Sebrae não atende, não tem MEI no cadastro dele, porque ele só aceita empresas de consultoria. Eu, por exemplo, não poderia ser MEI. Então, eu não posso, mesmo tendo uma atividade similar, que utilizar o CNPJ de MEI, mesmo que eu não chegue no faturamento que seja de microempresa, ou que eu tenha faturamento que o MEI permita, eu não posso chegar, eu não posso fazer isso. Então, neste caso específico, depende mais do seu cliente do que propriamente meu. Não, consultoria não pode, isso é tão triste. É tão triste. Para falar a verdade, consultoria, nem no Simples ele tem um percentual mais barato de imposto. Ele está com 15% de imposto no Simples. Então, mesmo no regime tributário, que tem alguns benefícios, que aí é outra questão, tá, gente? É regime tributário, que seria mais fácil de pagar e teria alguns benefícios, consultoria ainda tem um valor alto. Então, é porque eles fazem essa classificação de acordo com o nível de intelectual que é cada atividade. Eu não concordo muito não, porque dizem que ator não pode ser MEI, mas um instrutor de atuação pode ser MEI. Eu falei, poxa, mas instrutor não é mais intelectual do que quem atua? Então, tem umas brigas também políticas nessa história, mas a verdade é essa, assim, consultoria não pode, tem outras também, né? Então, tem essa designer gráfico. Por que designer gráfico não pode ser MEI, gente? Não, é uma atividade que está todo mundo utilizando, mas por algum motivo eles tiraram há um tempo atrás. E isso prejudicou um monte de gente. E aí não pode. Mas se você pegar lá, tem atividades similares, que é essa de apoio administrativo, que aceita, sabe? Mas vai depender do seu cliente. E a maior parte das agências aceita, sabe? Não, eles não se apegam ao KNAI. Poucas empresas também estão preparadas para se adaptar ao KNAI. O iFood, por exemplo, não aceita pessoas que não tenham KNAI de atividade de alimentação. Pelo menos não aceitavam antes. Então, agora, quando a pessoa queria se formalizar e tinha um CNPJ com atividade de motorista, ele não deixava, tinha que fazer a transformação para poder se cadastrar. Mas nem todas as empresas que têm, né, tomador de serviço MEI, se atentam a essa questão de KNAI, mas é importante que vocês estejam atentos a isso e que pergunte sempre antes para eles, tá? E aí, se a sua atividade não é permitida e seu cliente falou, não quero uma atividade similar, você tem que confirmar se você precisa de um sócio para tocar as atividades ou de um investimento, tá? Que aí algumas pessoas pegam um sócio porque é um sócio investidor, que ele entra com recurso para desenvolver a atividade, ou uma pessoa para tocar o negócio, ou não. Se você não precisar de ninguém, não, o negócio é meu, toco sozinho, eu sou individual mesmo, eu saí do autônomo e trabalho por conta própria. Empresário individual, essa nova categoria, você não precisa de sócio, não precisa de ninguém para ficar assinando empresa com você, tá para tocar, mesmo ele é igual a outra. Antes, a Eireli, ela tinha umas questões que você tinha que ter um dinheiro próprio seu para justificar que você está abrindo um negócio, para poder, em caso de falência e dívidas, eles usarem para... Isso caiu tudo. O empresário individual está todo mais fácil para você. Tanto que o MEI migra para o empresário individual. Porque o empresário individual surgiu porque o governo, depois de um tempo, ele percebeu que ele não tinha o que fazer com o MEI. Falou, pô, mas o MEI está fazendo tudo errado, está migrando, ou eu cancelo ele, ou eu jogo ele para alguma coisa. Só que se ele é individual, sozinho, está faturando 200 mil por mês, como é que eu vou obrigar ele a ser uma empresa com sócio, uma empresa limitada, uma sociedade limitada? Eu não tenho como fazer isso, não tenho como virar para ele e falar, agora meu filho, vai lá e procura alguém para assinar a empresa com você, não tem como. E a Eireli tinha um monte de dificuldade que não deixava o MEI sair do MEI para a Eireli. Aí eles criaram a figura do empresário individual, perceberam que a Eireli era muito complicada, pouquíssimas pessoas faziam, caíram com esse tipo de natureza tributária, e agora a escadinha é essa, MEI, empresário individual, e empresa limitada, e aí tem um mundo ali dentro, né? A gente tem ONGs, várias outras coisas, mas a escadinha empresarial, na teoria, é essa, tá?
é MEI, empresário individual, e conforme você for crescendo, você pode migrar também para uma limitada, você pode transformar o seu MEI numa limitada, você vai no contador, pede para fazer todos os trâmites, mas você migra para empresário individual, de empresário individual você transforma ela em limitada. Então, esse é o caminho. Tá? Então, se você precisa de alguém para tocar ou de investimento, você faz uma empresa com sócio normal, padrão, um contrato social, aquela coisa de junta comercial assinar. Agora está também mais simples, mas mesmo assim é muito mais burocrático que a abertura de um MEI. Tá? Então, esse é o caminho que a gente tem que ir pensando na hora de abrir empresa. Tá? Para quem não tem empresa ainda, segue esse caminho. Se você chegou em algum momento que você identificou que você precisa se formalizar por algum daqueles motivos, segue esse caminho. E aí, aqui é uma comparação das empresas. Então, se o seu motivador de formalização for a previdência, não adianta você ser um empresário individual, porque ele não está incluído. Você vai pagar um imposto que não inclui uma previdência. Você vai ter que pagar um adicional de previdência, que é possível? É, mas não é possível. Gente, só um minuto, porque eu esqueci de tirar o meu WhatsApp e ele está pipocando aqui no meu ouvido junto com isso. Deixa eu só avisar a pessoa que está mandando mensagem direto. Senão ele vai ficar tirando e mandando mensagem direta aqui, tá? E aí falta pipi, 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 eu tinha que ter desligado, eu esqueci de tirar o som. Então, você tem que entender qual é o seu motivador para poder não abrir uma empresa, por exemplo, eu vou abrir uma empresa com o meu irmão como sócio, e aí depois você precisa de um INSS, você não vai ter, porque você tinha que ter colocado ter pago o INSS à parte, ter pedido para o contador incluir o valor do INSS à parte. Ou então, eu vou abrir um MEI, mas eu quero colocar 2 funcionários. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir ter 2 funcionários como MEI, com carteira assinada, todo certinho, tá? Então, dessas diferenças, vocês têm que entender na hora de falar assim, para qual caminho eu vou. Quanto que eu pago de imposto como empresário individual? Não sei, depende do seu faturamento. Não tem como você se planejar. Então, se você faturar mais, você vai sim pagar mais imposto. É a lei dessas outras naturezas tributárias. Declarações. São declarações mensais. Não adianta que, se você não fizer agora essa declaração, no momento que você quiser fechar a empresa daqui a 2 anos, não fez declaração nenhuma. Tu vai achar um contador para resolver a tua vida, vai sentar com ele vai cobrar R$ 200 por cada declaração que você não fez. Porque tem multa. Então, por que se paga contador mensal? Porque, na teoria, o contador tem a obrigação de mandar essas declarações, essas obrigações acessórias que eles chamam para vocês. Se ele não fez, aí é incompetência dele, foi erro dele, mas é obrigatório. E o MEI é uma declaração anual que você pode fazer direto pelo site sem custo nenhum. Então, essas diferenças, quando a gente tenta abrir uma empresa que fala, mas só de contador eu estou pagando 250, fica variando entre 250 a R$ 500 no mês. Tem o Contabilize, né, ou outros contadores online também, que tem um valor mais barato, acessível, cento e poucos reais. Quando você pergunta assim, mas por que eu tenho que pagar eles todo mês? É porque, na teoria, eles têm sim coisas para fazer para vocês todo mês, independente se vocês faturaram ou não. Então, assim, eu não dou a menor credibilidade para contador que vira para mim e fala assim, eu te cobro quando você faturar. Se ele faz isso, ou ele vai mandar as declarações que não foram enviadas no prazo, no período que tinham que ser enviadas, e me cobra depois, e me cobra se tiver alguma multa ou alguma questão, ou ele não está fazendo o que ele deveria fazer. Então, eu prefiro realmente pagar um contador mensal ou ter lá o contador online, que eu tenha que mandar a informação para ele e ele faça essas envios
esses envios de declaração que tem que ser feito, mas não deixa para lá. Então, muita gente abre uma empresa que não é MEI, deixa para lá, e na hora de tentar resolver essa ME, tem dificuldade, tem muita dificuldade por conta dessas declarações, dessas informações que não foram enviadas no prazo. E aí dá um trabalheira, dá um custo muito grande. Aí, por que ele está me cobrando R$ 1.500 para fechar uma empresa? Porque ele vai voltar 2 anos mandando declaração por declaração no sisteminha, apertando um botão de não houve faturamento, emitindo um boleto de multa, se houver. E vai lá, um por um, um por um, um por um. Então, é um processo que nem todo mundo pode fazer, não é tão fácil de fazer como um processo do MEI, tá? Então, mesmo que você fale assim, eu vou fazer, eu nunca me atrevi a mexer com microempresa, mesmo as minhas, eu nunca fiz a contabilidade das minhas. Não é tão simples, ele não foi formatado para ser simples. Então, tem uma faculdade aí de 4 anos de contabilidade exatamente para isso. Então, eu já recomendo para os meus MEIs que migram, que estão, ou pessoas que estão enroladas, vai para o contador, porque é realmente o melhor caminho para se desenrolar quando você já está como microempresa, tá? Cláudia, você está anotando as dúvidas que estão vindo aqui no chat? Porque eu vejo as coisas aqui pipocando, e eu sei que eu vou chegar lá, mas depois a gente pode dar uma passada para ver se eu passei por tudo que as pessoas estavam com dúvida, tá? Que eu vi que tinha alguma coisa sobre questão da receita, envio de malote de serviço pago do exterior. Aí eu repasso com você, pode deixar. Mais para o final, você prefere? Pode ser, pode ser. Tá. Que aí pode ser que eu tenha passado por isso e aí a gente já nem precisa falar. Esse não, esse aí é muito específico, tá? E aí, vamos dizer que a pessoa decidiu se formalizar, viu que existe a possibilidade dela se formalizar como MEI, tem esse caminho para ela. O que ela precisa saber para não ter problema como MEI, tá? Primeiro, acima de tudo, pagar o DAS em dia, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional do MEI, paga em dia. Programa o pagamento, anota na agenda, contrata a PagMeI para te lembrar, ficar mandando lá o meu gatinho, adoro o meu gatinho que a gente manda para lembrar as pessoas. Faz alguma coisa, mas paga o DAS em dia, tá? Só o DAS em dia não dá direito ao governo reclamar com você na hora de você pedir algum benefício para ele, ou então não dá direito, ele não deixa ele te botar na dívida ativa para não te dar alguma coisa que você tenha direito. Eu já vi gente perder restituição de IR porque estava com um DAS atrasado. O governo foi lá e falou, mas por que eu tenho que te pagar se você está me devendo? Foi lá e comeu a restituição da pessoa por um MEI que a pessoa nem lembrava mais que tinha deixado de lado. Então, assim, não deixa de lado. Primeira coisa é, se organiza para tentar pagar em dia. Ah, mas eu esqueci, eu atrasei. Esse mês. No mês seguinte, tenta pagar o daquele mês em dia, daquele mês na data. Evita que a dívida acumule, porque a maior parte das pessoas fala assim, já atrasei mês passado, não consigo pagar o mês passado, não paga nem o mês passado, nem esse. Aí já são 2. Aí vai indo, vai indo, vai indo. Não, você paga o MEI todo mês, então é todo mês, você tem que pagar em dia todo mês, tá? Para não esquecer, é não deixar o MEI atrasar, não deixar esqueci de pagar esse mês, não consigo, não tem dinheiro para pagar os que do mês desse mês e do mês que está seguinte. Não deixa acumular, a gente vê muito isso. A pessoa que não tem dinheiro para pagar 2, aí ela deixa de pagar 1, aí vira 2, aí vira 3, aí vira 4. Né? Então, se você deixar um mês atrasar e no mês seguinte você deixar aquele mês atrasar novamente, daqui a 3 anos você está com você está com 36 boletos atrasados. É assim, ó, é assim. Então, esse aqui é o primeiro que eu vou bater na tecla. Começa pagando desse mês. Ah, eu não consigo pagar o para trás. Paga o desse mês, vamos ver. Você vai evitar que a sua dívida cresça. Já está enrolado, evita que ela enrole ainda mais. Então, começa pagando hoje. E aí depois você vê como consegue regularizar os que estão para trás atrasados, tá? Esse é o mantra.
ou a cada dia, né? Cada mês é um mês. Começa resolvendo de hoje. O mês de hoje está pago? Ok. Para trás a gente vê a melhor maneira de regularizar, tá? Segundo, faz a declaração de faturamento no prazo. Aí a gente vai começar com as dúvidas que acontecem o tempo todo. Na declaração de faturamento, você precisa declarar apenas o que você recebeu no ano. Ah, mas eu faturei 80 mil, mas de meu mesmo só 20. Quanto que eu boto? 80. O governo quer saber faturamento, ele não quer saber lucro no MEI, tá? Não quer saber lucro, não quer saber sua margem, não quer saber os seus custos, ele quer saber faturamento. É justo? Não, tá? Não é justo. Mas o único regime tributário que você considera lucro para fazer cálculo de imposto se chama lucro real. Nem microempresa utiliza muito isso, que é onde você tem que ter tudo que entrou anotado, tudo que saiu anotado, e você faz o cálculo do imposto com base nessas comprovações. E aí vem a palavra mais importante, comprovação. Lucro real é outro nível. Se você entra no lucro real, o governo ele já tem uma lista de empresas no lucro real que os fiscais já ficam embaixo do braço. Por quê? Porque se você não tiver tudo organizado, ali ele sabe que ele vai ter uma multa muito grande para pegar. Então, o faturamento de qualquer outro regime tributário é com base em faturamento, não lucro. Então, o MEI também segue esse critério. Agora, você tem que anotar tudo que você compra, porque o MEI fez uma mudança. Agora, você também pode ser desenquadrado de MEI, que é sair do MEI. O governo vai lá e fala para você assim: você não é mais MEI, e te tira, te joga para empresário individual, seguindo o regime do Simples, se você tiver um faturamento, um volume de compra muito maior do que o seu faturamento. Tem um percentual em cima disso. Mas eles começaram a perceber que muita gente abria MEI só para fazer plano de saúde, só para fazer compra de insumo. E aí ia na declaração de faturamento e botava faturamento zero. Como é que você tem plano de saúde que você está comprando? O plano de saúde vai dizer para o governo que aquele CNPJ comprou dele. E você está com faturamento zero. Tem muita gente que pergunta que quer fazer a declaração para a gente zerada e pergunta para a gente: tem problema? Ainda não deu, mas, na minha opinião, vai dar. Essa mudança de utilizar e colocar isso como um critério bem claro de exclusão do MEI já mostra isso. Já mostra que a gente está de olho em vocês que estão usando o CNPJ só para fazer compra e um faturamento inexistente. Como pode? Sabe? Então, tem gente que tem MEI laranja para fazer compra de insumo para não tributar na empresa real deles. Então, assim, vai começar. Já chamou atenção e agora o governo já colocou assim muito claro no site dele, já está lá no site do MEI, do Simples, que um dos fatores de exclusão é ter um percentual de compras, se eu não me engano, é 70% do valor do seu faturamento. Então, assim, declaração de faturamento zerada já vai começar a ter aí algumas penalizações, tá? Então, quem tem, se vocês conhecem gente que tem MEI só para ter plano de saúde mais barato, fala para ela colocar um faturamento estimado, alguma coisa, porque vai ter aí uma leva de gente saindo por conta desse novo critério que eles colocaram, tá? E a declaração de faturamento do MEI é sempre até o dia 31 de maio de todo ano. Então, já estamos no período de fazer, por isso que surgiu tantas dúvidas. E o que é importante? Você ter anotado tudo que você recebeu ao longo do ano. Aí começam as dificuldades, né? Que tem essa aqui que a gente vai ficar um tempinho aqui, né? Pela quantidade de dúvida que eu já vi fazer. Tanto que vocês mandaram na hora de preencher o formulário, quanto agora no chat, que é declaração de faturamento do MEI, não é imposto de renda pessoa física. E aí, como que a gente distingue esses dois? Distingue não, como que a gente lida, né,
com esses dois. Esse aqui é um momento muito crítico, tá? Por quê? Eu não sei se vocês já ouviram a seguinte frase, que é: empresário no Brasil não paga imposto. Empresário no Brasil não paga IR. Que as pessoas abrem CNPJ para não ter que pagar imposto de renda. Só fala isso quem não tem conhecimento da estrutura tributária do Brasil. Porque, fora o MEI, todo empresário paga IR sim, só que paga IR a cada nota fiscal que ele emite, a cada venda que ele faz. Está lá 0,1%, 1%, no meu caso aí que era serviço, deve ser 5%, 3%, mas a cada nota. E isso faz com que aquele faturamento ou aquele recebimento que eu, como pessoa física, recebo da minha empresa, ele seja uma receita não tributável. Por quê? Porque ela já foi tributável antes, eu estaria sendo bitributada. Está uma discussão sobre isso, porque uma das propostas dessa mudança tributária é fazer com que o recebimento dos empresários, o quanto a gente recebe de repasse da empresa, se torne tributável, e é claro que os empresários estão sendo contra, porque a gente já paga IR sim, e paga muito mais IR do que a pessoa física normal, que não tem uma renda muito maior. Então, quem fala isso não conhece a estrutura tributária das micro e pequenas empresas no país. Se você pegar o boleto do Simples, está lá discriminado, IR, tá? IR, depois mando para vocês olharem. Então, eu pago IR sim, só que em cada serviço que eu faço. Diferente da pessoa física, que o governo pega aquele valorzão que vocês ganharam de renda e vão lá e aplicam aquela tabela que realmente está muito defasada, tem que ser revista, e faz o cálculo em cima do quanto vocês receberam. Então, o que vocês receberam de faturamento do MEI, ele não é tributável. Ele não é tributável. Tá? Então, se aqui que só é MEI e não tem outro tipo de renda comprovada pelo governo, que possa ser rastreada, que tem alguns aluguéis aí, pelo menos aonde eu atuo, que o povo tem as 5 casas que ninguém sabe. Já vi gente botar dinheiro embaixo do colchão, gente. Então, é coisa de louco. Mas se vocês só têm o MEI não precisa fazer declaração de imposto de renda pessoa física. Ah, mas se eu quiser, eu sou proibida? Não. Se você quiser fazer, porque você quer ter um comprovante de renda, o IUR é o melhor comprovante de renda que você pode ter, você pode fazer o imposto de renda pessoa física, sendo que na hora de você a sua renda, existe um cálculo que é aplicado ao valor do faturamento que você indicou dentro da sua declaração, que você pode colocar lá como uma renda sua, porque você não pode pegar todo o valor do seu faturamento e indicar como renda, tá? Tem 2 fórmulas, para falar a verdade, tem 2 caminhos que você pode seguir, mas aí eu recomendo que vocês procurem um contador. Lá na empresa, até algumas pessoas perguntaram para mim, eu coloquei lá que a gente faz IR, mas a gente faz IR só de quem é MEI, exatamente por conta dessas peculiaridades. A gente não faz imposto de renda pessoa física CLT só. Tá, e também tem bastante contador aí, gente, pode ter certeza que vocês vão ter ajuda, mas que atue com o MEI, que saiba fazer essa diferenciação, que saiba fazer esse cálculo, que preste atenção nesses detalhes que é a declaração de faturamento com o valor recebido pelo MEI, não são tantos, então a gente acaba atuando para apoiar o microempreendedor que tenha essa necessidade. Então, ficou claro, gente? Se você é só MEI, você não precisa fazer um imposto de renda a pessoas físicas se você não quiser. Se você quiser, você pode fazer seguindo alguns critérios e eu recomendo que vocês procurem ajuda. Agora, se vocês são CLT, se vocês têm pensão de filhos, se vocês têm aluguel de imóveis no nome de vocês, receberam algum recurso no ano que é tributável, aí vocês têm que fazer seguindo a regra do imposto de renda pessoa física comum. Se você caiu no critério de que
tem que fazer o imposto de renda pessoa física, aí você tem que informar também o valor do faturamento do MEI, seguindo uma fórmula que é específica, só não é tão divulgada. Então, ele existe, está lá no site do MEI, se vocês quiserem, eu posso pedir para a minha sócia pegar, que é a minha sócia que faz mais imposto de renda, e enviar para vocês, só que considera ou o valor do faturamento estimado, ou o valor dos seus comprovantes de despesa. Aqui você tem que colocar as despesas, se você quiser, como informando para a Receita, né, quanto que foi seu mesmo, mas na declaração de faturamento não. Então, é importante vocês terem essa divisão e saberem se vocês têm que enviar imposto de renda à pessoa física, porque vocês caíram dentro dos critérios de pessoa física para envio, aí vocês têm que colocar o valor do MEI para compor a sua renda. Se não, se vocês não têm nenhuma renda, outra renda que não venha da sua atividade profissional, ou então não atinge os critérios para enviar o imposto de renda à pessoa física, você não precisa enviar só por conta do MEI, tá? Me sinalizem aí, agora é a hora, joga todas as perguntas de R agora, que essa é a parte mais complicada. Vou beber uma água enquanto isso, porque... A Bianca, daquelas dúvidas lá na hora de se cadastrar, teve uma pessoa que colocou comprovação de rendimentos, como separar o que recebo como PF e CNPJ? A melhor coisa, vai ter um slide específico sobre isso. Tá. São as duas melhores maneiras de você separar o que você recebe como PF, como PJ, nota fiscal e uma conta específica para o PJ. A gente recomenda que desde o momento que você abrir um PJ, você jogue tudo da empresa para uma conta específica, para um canal específico. Ah, não quero abrir PJ, posso abrir uma PF para receber os recebimentos? Até pode, mas tem PJ barata aí, tem PJ que você não paga dessas contas digitais, coloca no CNPJ, destina aqueles valores para o CNPJ, tá? E deixa ali. Você traz aquilo ali, você vai saber. E aí, até no final do ano, é mais fácil de você baixar os extratos, somar todas as entradas, ver tudo que foi do PJ. Não misturar. Isso aí é um erro de gestão. Isso não é nenhum erro de declaração de faturamento. É o principal motivo de desorganização financeira, é essa mistura. Então, abriu o MEI, vai e abre sua conta pessoa jurídica e mantenha tudo ali, que é a melhor maneira. Ou então nota fiscal, né? Porque se você só trabalha recebendo com nota fiscal, as notas fiscais são o seu indicador de quanto você recebeu. Então, a Mariana está aqui colocando a questão de remessas do exterior com conta PJ de MEI, tá? Mariana, eu vou ser sincera para você, essa pergunta nunca surgiu. Eu vou te responder como PJ, PJ micro, tá? Micro. Tem. Como micro, CNPJ de microempresa você tem. Eu não sei se existe alguma restrição para os bancos não receberem esse seu repasse como MEI, tá? Se tem na conta bancária, porque no final você tem um CNPJ comum de empresa. Agora, se o banco que você tem algum bloqueio, alguma empecilho que ele não repasse para a conta MEI, isso eu já não sei dizer para você, eu posso até pesquisar. Agora, eu já recebi, sim, repasse como PJ, só que eu tinha Bradesco na época, não, Itaú. Então, já recebi repasse do exterior como pessoa física pelo Bradesco, pelo Banco do Brasil, até porque o trâmite era mais rápido e me indicaram. Foi super bem. Então, eu ia te falar isso. Nubank não é banco, né? É banco digital. Então, eu não recomendo para fazer esse tipo de transação bancos digitais, porque eles não são bancos, efetivamente, são categorias diferenciadas, por isso que não acha, e tem outras questões que eles não têm. Para esse tipo, eu garanto para você que é melhor você ter uma conta num banco tradicional, entendeu?
Até porque o Itaú, a Caixa Econômica, tem uma área de exterior que fazia essa questão de... qual é o nome quando você faz câmbio? Aqui no centro da cidade, que é fenomenal. Tinha muita gente que trabalhava na ONG que eu atuei, que a gente recebia recurso da União Europeia, e eles recebiam, era PF, mas lá tinha o PJ de câmbio, para as empresas receberem lá fora. Então, ainda eu acredito que para esse tipo de serviço que você está procurando, ainda os tradicionais, aí vale a pena pagar a maldita taxa lá de R$ 621 da conta bancária, para ter essa assessoria, essa expertise, esses processos que ele já tem. Ficaria com o Nubank, que eu estou com a raiva dessa... tem taxa, tem taxa. E aí é onde a gente não consegue fugir, entendeu? O Bradesco tem taxa, o Itaú tem taxa, todos eles têm taxa para PJ, para MEI é um pouco menor, você consegue sim um pouco menor, mas todas as PJs em si giram em torno de 100 e pouco. Tá? Então, teve uma campanha do Bradesco e do Santander também. Santander é bom nisso, hein, também. Ele estava com uma campanha de 50 e poucos reais de taxa para MEI no início. Mas para esse caso específico aí, eu iria para os tradicionais, porque os bancos digitais ainda, não sei se já tem essa estrutura para te apoiar nesse momento, tá? Se você emitiu nota fiscal sobre isso, você pode justificar, então, aí, ó, tá, isso aí é PF. PF. Eles não têm CNPJ no Brasil. É isso aí, olha que eu vou te dizer que isso aí tem que ver algum contador especializado em recebimento de remessas do exterior. Eu não tive problema com Santander, não. Eu já vi pessoas terem Santander exatamente para fazer isso. Mas eu estou com birra com o gerente do Bradesco, eu não posso nem recriminar vocês. Eu estou com raiva dela. Então, tô com uma birra. Mas essa questão, isso aí é contador especializado em remessa internacional, porque é uma coisa muito específica. E isso aí não é questão de ser MEI ou não ser MEI, não, tá? Isso aí é mais compra internacional normal. É realmente algo que foge ao escopo do que eu costumo trabalhar diariamente, porque não é muito comum a gente ver MEI exportando ou MEI tendo esse Não, sim, independente. Você recebe para algum serviço que você prestou para alguém, né? Então, exatamente, não é muito comum. Assim, você é a primeira pessoa que, como MEI, está me fazendo essa pergunta. Posso até pesquisar, mas não é comum no meu dia a dia de trabalho. O volume de MEIs que a gente tem aqui é de outros tipos de serviços mais regionais, né? Do que internacionais. Então, eu nunca tinha visto a sua pergunta, assim, para uma MEI e... Ó, que ótimo, exatamente. Aí é hora de ver se você já não está naquele patamar de, será que eu cresci? Será que já está na hora de eu dar aquela migrada para poder atender os meus clientes melhor, levando em consideração que você vai ter a sua mudança de faturamento, vai ter a necessidade de um contador para ajudar você a justificar todo esse embrolho aí que você está recebendo, porque não está mais simples, não está mais um processo simples. Então, é a hora de você ver se já está no momento de você dar aquele passozinho e ir para empreendedor individual, porque não é só o limite do faturamento, são essas questões. Assim, meu negócio cresceu, precisa de mais funcionário? Será? Então, é porque não é comum, sabe? Você tem contadores especializados em contratação internacional, você está outro patamar, Mariana. É outro patamar. São poucos os contadores que atuam com isso, até com as empresas normais, com micros e pequenas empresas aqui. Tem uma área do Sebrae que é de internacionalização de negócios. Tem uma área específica do Sebrae. Você é do Rio? Não, mas não. Vai no Sebrae, que o Sebrae tem uma área de internacionalização de negócios e eles
eles podem lá ter prestador de serviço especializado em empresas que atuam lá fora. Tá? Aqui no Rio eu sei que tem um projeto específico de internacionalização. Então, pode ser que ou lá eles te atendam ou te mandem para algum consultor daqui que faz esse tipo de serviço, porque a gente pode atuar fora. Mas procura eles. Esse eu acho que é o melhor caminho para você. Tá? Perfeito, perfeito. É o melhor caminho mesmo. Tá? Deixa eu voltar aqui para o imposto de renda, que eu já estou passando minha hora, tem só 7 aqui, tá? Mas é rapidinho. Mais alguma dúvida sobre R, gente? Tem mais aqui? A Bianca, perguntaram também sobre a pessoa é CLT e PJ, e aí como é que ficaria no imposto de renda? Não sei se tem mais alguma coisa para você acrescentar sobre isso. Então, você vai colocar a sua renda do CLT e a declaração na parte o que você recebeu de faturamento do MEI, você tem que fazer uma conta específica, que você vai pegar esse valor do faturamento, vai aplicar nessa fórmula, dependendo se você é comércio ou serviço, e colocar na área específica de tributação de renda não tributável. Por isso que a gente recomenda que você procure alguém para te mostrar qual é o melhor, qual é a fórmula correta. Se você pode pesquisar aqui na internet, pegar uma fórmula que é de serviço e botar em comércio, ou você vai fazer a conta não considerando todas as opções. Então, se você é CLT e tem que declarar imposto de renda, você vai colocar a sua renda do imposto de renda conforme você recebeu lá o seu documento da sua empresa e vai colocar a renda do MEI na parte do não tributável, sendo que não é o valor total, é uma fórmula específica. É aí que entra o pulo do gato, que é onde a gente pede para fazer a consulta a uma pessoa específica para ver qual é a fórmula que vai aplicar para vocês, para cada pessoa, né? Tá? Ficou claro? Esse é o detalhe, tá? Agora, o mais importante é você saber se você tem que declarar ou não. Se você já descobriu que você tem que declarar e você é MEI, saiba que você vai ter que jogar o valor do MEI de alguma maneira e tem uma conta específica para isso. Se você não tem que declarar, desconsidera o MEI. Não tem que declarar, você não precisa declarar só por causa do MEI, tá? Ele exatamente por isso aí vem aquela brincadeira que a gente abre o CNPJ para justificar a receita que a gente recebe como sendo não receita não é renda, né? É faturamento. Então, o governo não pode me tributar por uma renda que não é renda, é faturamento. Então, para isso que a gente prefere jogar as coisas no CNPJ para ter essa margem de 81 mil para não ser tributado. A gente sai de 27 mil, que a gente poderia receber como pessoa física, para 81 mil no MEI, tá? Então, é muito menos arriscado. Então, é melhor ficar como MEI. Se você está rodando dinheiro, é melhor você ficar como MEI. Tá? Teve alguém que falou do CLT, eu acho que eu vou chegar agora, tá? Ah, não, nota fiscal. A questão da nota fiscal também foi muito perguntada. Né? A questão de preenchimento da nota fiscal, principalmente nota fiscal de serviço, agora a gente vai precisar ficar muito atento a isso, tá? O MEI, o governo federal, ele fez uma mudança. Ele está centralizando a emissão de nota fiscal de serviço no site dele. Primeiro de serviço, daqui a pouco o de comércio, tenha certeza, porque ele percebeu que ele estava perdendo o controle do que estava acontecendo nos estados. Cada estado tinha um processo de emissão de nota próprio e ele não estava conseguindo controlar a questão do MEI dessa maneira, e aí ele criou esse emissor de nota fiscal federal, está migrando tudo para o seu sistema. Alguns municípios já botaram lá grandão no sistema deles, assim, MEI não vai emitir mais nota fiscal por aqui, já está um caminho. E por que a gente tem que ficar muito atento nesse momento? Porque qualquer erro na nota fiscal pode indicar para o governo que você não está fazendo uma atividade que é prevista pelo MEI. Eles são muito safadinhos, eles deixaram todas as atividades disponíveis e te dão uma lista lá que você tem que conferir na hora de fazer o preenchimento da nota fiscal. Tá? Não é só KNAI, não é só a atividade que a gente tem no CNPJ.
aparecem algumas outras informações que, se você não souber e clicar numa atividade que não é permitida, eu acho que isso vai dar muito problema no final. Então, vamos prestar atenção agora na emissão de nota fiscal. Eu vi que tinha uma dúvida sobre se tem que baixar emissor de nota fiscal. Não teve alguém que perguntou isso aqui agora? Aqui no chat? A primeira questão sobre nota fiscal, que todo mundo que é MEI deve entender. Cliente, pessoa física, você não é obrigado a emitir nota fiscal. Ponto. Então, se você está fazendo um serviço, a Cláudia MEI está fazendo serviço para mim, e eu não exigir nota fiscal, a Cláudia não precisa me dar, tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, se eu sou uma pessoa jurídica, e a Cláudia está fazendo serviço para mim como MEI, ela deveria, por obrigação, me emitir uma nota fiscal. E eu, como empresa, deveria, por obrigação, solicitar uma nota fiscal dela. Se, por um acaso, eu, como empresa, disser no meu documento lá que eu envio para o governo que eu fiz um pagamento para a empresa da Cláudia, daqui a um tempo eles vão começar a perguntar, ué, mas você enviou um pagamento para a Cláudia não emitiu nota fiscal? Malha fina. Tenho certeza, a gente está a poucos passos disso. Da mesma forma como eu, empresa, se eu pago para Cláudia, pessoa física, e eu boto lá no meu documento do governo que eu paguei para Cláudia, pessoa física, ele vai perguntar, mas você pagou por quê? Qual é a justificativa? Isso já acontecia antes e vai acontecer agora cada vez mais, tá? Então, MEI atendeu pessoa física não pediu nota fiscal, não é obrigatório. MEI atendeu pessoa jurídica, é obrigatória a emissão de nota fiscal. Então, isso seria o primeiro passo para você entender se você precisa ou não emitir nota fiscal. Agora, tem pessoa física que pede a nota. Então, eu estou fazendo uma obra. Sou pessoa física, estou fazendo uma obra pela minha casa. Eu quero ter essa saída, tá? Eu quero ter isso, a pessoa pode emitir, sabe? Então, você não é proibido emitir nota para pessoa física, você não é obrigado, mas se a pessoa pedir, você pode pedir, tá? Então, vai depender mais do seu tipo de cliente. Se o seu cliente for pessoa física que não pede, você nem precisa se preocupar com nota, você precisa se preocupar em controle financeiro. Agora, se você atende prioritariamente pessoa jurídica, já vê qual é o tipo de nota que você tem que emitir, vê como você vai emitir, tem emissores de nota fiscais, tá? Tem emissores de nota fiscais, agora está online, se você for serviço, é online pelo site, e o governo também disponibilizou um aplicativo que você pode baixar. Então, tá super tranquilo, só tem que prestar muita atenção na hora de preencher a nota por conta do serviço que você vai clicar lá, dizendo que você fez. Fora isso, tá super simples de fazer essa emissão de nota. E como é que a gente sabe, tem certeza do que marca ali? Tem uma tabela escondida, que é o CAI, CMN, tem um nome, eu já baixei essa tabela aqui, sempre que a gente vai fazer a configuração da nota para um cliente, principalmente nesse sistema novo do governo federal, a gente pega o KNAI da pessoa, vai lá na tabela, confere que aquele KNAI representa, dentro daquele outro código. Aí, então, sei lá, serviços de apoio administrativo, quando você vai lá no CAI do governo federal, organização de documentos, assim, sabe? Outro nome, outro código, mas ele tem essa tabela que diz que o KNAI 83 alguma coisa é referente ao 2.16 alguma coisa. Estou chutando os números aqui, mas tem essa tabela, fica escondida, você tem que procurar, tem que clicar, tem que fazer um monte de coisa. E você também pode já deixar pré-definido no sistema, igual a nota carioca era assim, lá você tem um botão de estrelinha que você bota a sua atividade favorita, exatamente porque você define aquela e tenta não fugir, tenta não ficar trocando. Mas é importante fazer esse depara, porque essa aqui, que é permitida pelo MEI, é equivalente a essa aqui,
que é o que está lá no cadastro. Isso é um detalhe que hoje ninguém está reparando. Está todo mundo correndo para fazer esse cadastro dessa nota fiscal e é muita atividade. E se você não confirmar isso direitinho, não tiver esse cuidado, daqui a um ano o governo vai olhar e falar, ué, mas você era documental e você escreveu que você é designer porque permite, esse que é o ponto, o sistema ainda permite. Você é designer, né? Ah, eu fiz designer. Mas você acabou de me dizer que você está fazendo uma atividade que não é permitida por mim, por um MEI. E aí, como é que você quer que eu não te tire? Menina, tenha certeza. Eu tenho certeza, certeza. Eu estou desesperada com os meus clientes, pedindo para eles, assim, deixa eu pelo menos configurar essa nota. Não faz isso sozinho, assim, eu tô com medo. Porque é uma jogada, né? É uma jogada do governo federal. Tá? Então, essa é a questão dos problemas que podem acarretar se você não fizer a nota fiscal corretamente e precisar ou não precisar da nota fiscal, você tem essa questão. Se for pessoa física, não precisa. E se for pessoa jurídica, é obrigatório. Então, assim, acho que mesmo que a pessoa jurídica não te peça, é legal você se resguardar, tá bom? Tá, aí vou te fazer aqui, colocar duas perguntas para você ainda sobre as notas. Uma coisa aqui que perguntaram é sobre ficar muito tempo sem emitir nota fiscal, né? Acho que a pessoa quis perguntar sobre se precisa de alguma regularidade, se teria problema emitir uma nota e dar um espaço muito grande, depois emitir outra. E a outra pergunta é se pode usar talão, papel, para poder fazer a nota. Vou começar com a última, não pode. Agora todas as notas são online, tá? Não sei se ainda tem estado que permita a nota de comércio de papel, mas os principais não. A gente tem emissores de nota fiscal para produtos que são online. O Sebrae também lançou um emissor de nota, exatamente porque foi substituído e o talão vem sendo substituído já até um pouco desde antes da pandemia. Então, os principais municípios e os principais estados já não aceitam mais nada em papel. Talão é só talão de nota. Serviço, então, não me recordo de ter município. Agora, então, com a nota fiscal de serviço, é que caiu mesmo. Tá? Serviço pode garantir que nenhum município mais vai poder aceitar nota fiscal do MEI de serviço de papel. Comércio, os principais estados, porque é o estado que regulamenta a emissão de nota no comércio, por conta do ICMS, e os principais são Rio, São Paulo, Salvador também não, Minas também não. Não me lembro, eu não consigo me lembrar. O Sul também não tem nota fiscal, não consigo me lembrar de algum município, algum estado que ainda esteja, só se for lá no norte, alguma coisa assim, mas não. Comércio, como é uma coisa muito mais pessoa física, né? Então ele acaba nem tendo esse trabalho, ele faz mais por conta de gestão mesmo. E aí tem alguns emissores, você pode até vincular, mas não é, como não é obrigatório para o comércio ter essa emissão de nota, acaba que muitos não se preocupam com isso, tá? E fora as duas, A né? segunda pergunta era sobre o espaço entre uma nota fiscal e outra, se tem Também que ter não tem alguma problema. regularidade. Não tem problema, porque como você não é obrigatório emitir nota para pessoa física, o governo entende que você pode estar vendendo para pessoa física. Entende? Tanto que, na hora de fazer a declaração de faturamento, você não precisa botar só o que você emitiu em nota, você pode botar outros valores que foram de recebimento que não necessariamente tiveram nota fiscal envolvida, porque pode ser entrada de venda para pessoa física, venda de serviço ou venda de produto para pessoa física. Então, não tem essa questão de regularidade. A nota fiscal, ela não é um decisor no caso do MEI, exatamente por conta dessa flexibilidade de você não precisar emitir nota fiscal para pessoa física. É uma flexibilidade, mas, por outro lado, o governo está desesperado com isso, né? Porque é o dinheiro que ele não vê. A nota fiscal é muito melhor para ele controlar do que conta bancária. E aí, agora, ele está partindo para as contas bancárias. É a maneira dele ver, tá? Então, não precisa se preocupar com isso.
Tem mais alguma de... Natália, eu vi que você tinha colocado algumas questões também ali, mas como são questões assim muito específicas, eu vou olhar com a Cláudia, qualquer coisa, eu entro com você. Marca comigo e a gente conversa, porque você realmente está num outro patamar de MEI. Outro patamar de MEI. Então, as suas questões, elas são muito mais complicadas do que o de 99% das pessoas que atuam com MEI em atuação, primeiro, né, regional, e com essa venda que é venda muito mais de serviço direto ou até comércio direto. Então, se você quiser, pega o meu telefone lá eu estou lá no grupo, pega, entra em contato comigo que a gente marca e a gente conversa especificamente. Esses caminhos, assim, do Sebrae, essas questões, eu posso ver se tem alguns outros que eu possa te dar para ajudar a resolver. Você está realmente num outro patamar. A sua até própria questão do seu IR, você está num outro patamar, você vai ter que justificar isso. Eu tive que colocar o recebimento de uma ONG, da ONG, de um trabalho que eu fiz, que foi internacional, eu coloquei tributável, eu tive que pagar imposto em cima dele. Então, será que não dá para colocar como não tributável? Porque foi pesado. Então, assim, são questões que, quanto mais você procurar alguém especializado em remessa do exterior, mais você vai ter. É mais fácil pagar a pessoa para tentar não pagar o que você pode ter que pagar se você for declarar assim a ferro e fogo, sabe? Então é muito mais específico. Então, Ela perguntou uma agora sobre. a Mariana, É a desculpa. Mariana. Ela perguntou uma que eu acho que pode servir para outras também. Porque às vezes é normal quando você pega um cliente grande, ele pede para você emitir a nota antes de você receber o pagamento. Olha, é comum, tá? É muito comum o cliente pedir para você emitir a nota, você faz o serviço e depois ele te paga. Mas não recomendo para quem não é MEI, porque para você, se você não for extrapolar o limite do MEI, tanto faz, tanto fez a nota que você emitiu. Você emitiu R$ 1.000, não vai interferir no quanto você paga, e se você emitir 10 mil naquele mês, também não vai interferir. Agora, você tem que ficar acompanhando se você vai mudar, migrar por conta dessa nota, porque se ele não te pagar, você pode ter prejuízo, assim, saiu do MEI por conta de uma pessoa que não te pagou. Agora, quem é ME corre um risco muito maior, porque quando a gente emite a nota, o imposto ele já vem. Então, se o cliente começar a dar calote, a gente tem que, ou a gente usa a nota para fazer uma cobrança judicial em cima dele, que é uma garantia também. Se você emitiu a nota porque o serviço foi prestado, e você pode usar a nota como uma ação judicial em cima da pessoa, ou você cancela a nota rápido para não ter que pagar o imposto no mês seguinte. Que a gente é assim, emitiu a nota e no mês seguinte o governo quer saber se tu recebeu ou não. Ele vai botar lá no valorzinho. Então, é uma coisa a se pensar. No caso do MEI, se ele vai extrapolar o limite de faturamento por conta daquela nota, vocês têm que estar acompanhando o quanto vocês estão faturando exatamente por causa disso, o quanto vocês estão emitindo de nota exatamente por conta disso. Porque uma nota que você emita, que faça você sair do limite de tributação do MEI, te migre e essa pessoa não te paga, olha o caos que essa pessoa fez na tua vida. Então, você tem que ter esse discernimento. Se a pessoa virar e falar assim, eu preciso da nota antes, mas quando você fizer o serviço, você paga. Se aquilo for prejudicar você de migrar, não faz. Mas enquanto não estiver prejudicando e a pessoa pagar, você vai seguindo o contratante. No meu caso, o Sebrae é o contrário. Eu faço o serviço para o Sebrae, emito nota e só depois de um mês que ele me paga. Ou seja, eu pago o imposto antes do período que eu recebi. Tá? Então, é caso a caso, é de cliente para cliente. Tem outra de nota? Acho que pode passar já. Essa questão apareceu também lá nas dúvidas, que o único pagamento feito pelo MEI é o DAS. Qualquer outro é fraude. Tá? Qualquer outro que apareça no seu e-mail, qualquer outro que você receba via SMS, qualquer outro é fraude. Então, se você não foi procurar por algum serviço específico do MEI e recebeu aquilo no e-mail, tenha certeza que aquilo é fraude. Então, não se preocupa com isso. O único pagamento é o DAS, que tem aquele valor mensal que você paga de acordo com as atividades que você escolheu na hora da abertura, tá? Que isso apareceu lá nas dúvidas quando o pessoal fez o cadastro. Eles puxam a sua base
A base do governo federal é ficar mandando para todo mundo. Se uma pessoa cair, 1.000 pessoas caírem, o MEI tem 14 milhões, né? Então, se 1 milhão cair, é um dinheirão que entra na conta deles. Quem falou aí no chat que eu vi que estava de carteira assinada, foi demitida e está com auxílio-desemprego, feche o MEI agora. Você está correndo o risco de perder a qualquer momento. Se você recebeu uma, tu está no lucro. Tá? Já vi gente que perdeu o auxílio-desemprego porque solicitou uma maquininha de cartão de crédito. Eu vi, ninguém me contou. Então, o governo não quer te pagar. Se ele apertar um botão agora e cruzar a base e ver que você tem MEI, você vai perder. Fecha, espera terminar de receber as parcelas, abre de novo. Se você não tem dívida, se você está pagando direitinho, o seu tempo vai acumular, você não vai perder. É claro, só o tempo de... Não, porque você está com carteira assinada, até o INSS você ainda vai estar segurado aí durante 1 ano, só volta a pagar direitinho, mas se você está querendo realmente manter o seu seguro-desemprego, eu diria para você, segura agora, cancela agora. Quer arriscar? Ok, mas eu já vi gente nem receber, tá? Então, é essa questão que é o que a gente recomenda para todo mundo que pergunta para a gente lá na PagMEI, tá bom? Questão de benefício do MEI, quais são os direitos que o MEI tem? O MEI tem os mesmos direitos de quem paga o carnê básico do INSS como autônomo. Então, quem pagava, assim, quem tem a minha idade, que conhece aquele carnê amarelinho que a mãe pagava do INSS, tem a questão do... O MEI, ele é a mesma coisa, sendo que você paga no MEI 5% do salário mínimo. No carnê básico, você paga 11%. Então, é equivalente, sendo que você está pagando menos e tendo os benefícios empresariais que o MEI traz, que é essa questão de comprar insumo com CNPJ, de qualquer recebimento que você faça, você pode colocar como recebimento de pessoa jurídica e não pagar o IR, que como autônomo você está jogando tudo na sua conta pessoa física, tudo é sua renda. Então, essa é a diferença. E quais são os benefícios do MEI? Eu já separei aqui os principais: auxílio maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão e aposentadoria. Sendo que para tudo isso, gente, tenta manter o MEI em dia. Quando não está em dia, quando atrasa um período muito grande, aí você fica descoberto, até você fazer a carência de novo, demora. Aí está numa discussão agora se esse período que você atrasou, se isso vai contar para aposentadoria ou não, se esse valor que foi pago conta para aposentadoria ou não. O INSS fez uma mudança em 2021 que ele está aplicando aos poucos. Olha, cada caso tem uma no CLT é 1 ano e no MEI também é 1 ano. Se você ficar 1 ano sem pagar, ele, pelo menos até antes de 2021, você perdia. A questão dessa mudança de 2021, que a minha sócia ela está sentada com um outro advogado que é previdenciário para eles discutir, é que o INSS eles estão fazendo últimos 12 meses. E aí, se eles fizerem os últimos 12 meses pagos, se você ficar 3 meses, você já perdeu, porque você não tem os últimos 12 meses. Então, na hora dele, quando ele vai fazer a consulta, a forma com que ele está fazendo a consulta vai modificar tudo. E tem a questão também que é considerar o em dia, a partir do pagamento em dia. Se você está com tudo atrasado, você paga tudo, e quando ele rodar a análise dele para ver se você tem direito, se ele for considerar o em dia, ele teria que considerar, vamos dizer, o mês atual. Então, você não teria benefício, por mais que você tivesse 5 anos de MEI, tivesse quitado tudo para trás. Exatamente. Então, assim, essa questão, isso aí foi desde 2021, isso está uma discussão, porque antes de 2000... Olha, a Mariana está dando um testemunho ótimo, porque antes de 2021, o que a gente fazia? A gente recomendava que as pessoas... Não, então, assim, a gente recomendava que as pessoas pagassem tudo para trás e tentassem rodar. Algumas até conseguiam, sabe? Mas, na teoria, ele conta a partir do pagamento em dia. E aí, se você ficou muito tempo sem pagar, atrasou, quis pagar tudo,
quando ele rodar, ele vai ver que o seu primeiro pagamento em dia foi naquele mês, ele vai dizer, você não está coberta ainda, você precisa de mais 10 meses para ter auxílio maternidade, por exemplo. Então, isso está sendo, como foi no final de 2021, 2022 todo está tendo mudança, a gente está acompanhando, está estudando isso, mas tem muita gente que agora está dizendo que o tempo que ele pagou para trás não está aparecendo até na hora que ele puxa o histórico para tempo de aposentadoria, o que não poderia acontecer. Então, essas mudanças estão vindo e está sendo necessário você acompanhar. E, como eu falei, não atrasar. A única forma de você ter certeza que você vai ter o benefício é não atrasando. Então, quem não atrasa, chega lá, bota. Até questão do auxílio doença, que o povo fala assim, auxílio doença para mim é difícil. Não é, gente. Se você está com meio em dia, você segue o mesmo trâmite do auxílio doença de CLT. Eu já vi isso acontecer. O problema é que auxílio doença é difícil. Não é para MEI ou para CLT. Então, manicure, que tem realmente um problema de mão, tendinite, dor nas costas, tudo aquilo que a gente sabe que vem da atividade que ela fez, ela vai ter que passar pelo mesmo fiscal que avalia CLT. E se o cara falar assim, eu não acho que você não está incapacitada, ele iria falar para quem tem CLT ou não. Então, não é questão do auxílio doença para MEI, é auxílio doença. Os fiscais, né, aquela pessoa fala que os fiscais não querem te dar o auxílio, é verdade, ele deve ter lá a cota dele, que nem gente que faz visto para Disney, ele tem a cota de passar e a cota não passar. Então, ele vai pegar quem ele acha que tem uma doença que não é tão descarada, assim, né, tão visível, e vai poder não aprovar. Mas o trâmite em si é exatamente igual. Você agenda, você vai para o fiscal, exatamente igual ao processo de CLT. Então, não tem como falar essa questão de mais fácil ou não. O processo em si é igual, tá? Ele é realmente com tudo em dia. Ah, sim, gente, e eles estão fazendo para as coisas serem o mais processual possível, para evitar fraude, porque a gente sabe que fraude na INSS acontecia o tempo inteiro. Eles estão tentando fazer as coisas o mais sistemático possível. E aí, 2 mais 2 são 4. Se está em dia, você vai ter direito. Se está em dia, se está aparecendo no site, você vai ter direito. Vale a pena vocês baixarem o aplicativo do Meu INSS, olhar, acompanhar lá. CLT também, tá, gente? Porque a empresa deixa de pagar direto. E é melhor você começar a reclamar com eles e falar que você não está vendo, do que depois, quando for embora, reclamar. Então, baixa, acompanha, faz isso, tá? A gente tem que começar a brigar pelos nossos direitos. A gente está muito acostumada a não fazer isso. Não. Então, e eles estão liberando ferramentas, eles vêm liberando ferramentas para a gente conseguir acompanhar. E a gente tem que colocar isso, internalizar isso na gente, que é a gente que tem que acompanhar nossos direitos, não tem que terceirizar para ninguém. Pergunta, o MEI pode contribuir? Olha aqui para você. A MEI pode contribuir com valor maior que o mínimo para ter direito à aposentadoria com valor maior que o salário mínimo? Pode. Você tem que ir lá no INSS ou entrar em contato com ele por telefone e fazer um cálculo. Só eles podem dizer para você qual é o valor que você vai ter que colocar mais, qual é o código que você vai ter que colocar mais, mas é possível sim. E também é possível você complementar com uma previdência privada, um seguro privado, coisas privadas que também complementem, sem problema nenhum. Você pode, é a sua previdência, exatamente, vamos entrar na mesma linha. É o seu futuro, o seu planejamento, é a sua previdência. Você pode fazer, ele não te impede. Ele até quer mais que você faça isso. Você vai pagar um pouco mais para eles, né? Que eles falam que o MEI não tem retorno, tá? Então acaba que fica mais pesado para eles. Alguma dúvida sobre o. Esse aqui são os principais, que é o mais falado, né? Assim, não vejo outros benefícios. Fora os benefícios empresariais, benefício para as pessoas que são mais utilizados, até pelo grupo que eu atendo também, né? São esses aqui. Acontece muito, muito mesmo. E o auxílio reclusão é para a família, tá, gente? Não é para a pessoa. Eu já vi uma história falando que a pessoa recebe estando presa. Não, a família da pessoa recebe enquanto ela está presa. Se tiver tudo em dia, pago direitinho, normal. Então, não é qualquer pessoa presa que recebe. Quem tem algum pagamento de previdência feito corretamente, tá?
Aí aquilo que a gente tinha falado antes, quais são as formas de controlar o que você recebe como MEI, para mim, descarado, conta PJ. Algum local separado para você fazer o controle do recebimento do que você tem como pessoa jurídica. Ponto, acabou. A gente aqui na empresa tem a nossa conta PJ, entrou na conta PJ, a gente divide com os sócios. Quem prestou o serviço recebe de acordo com o valor que está planejado. E emissão de nota fiscal. Mas, para mim, todo mundo deveria ter a conta PJ separada. A emissão de nota fiscal é um adicional, tá? Essa aí é a melhor maneira de você controlar. Não tem chororô, você tem lá o comprovante, o extrato bancário, tudo. É diferente de papelzinho, não tem chororô. É a mesma coisa do que está comprovado ali, o governo não pode brigar com vocês, tá? E aí, tem outras dúvidas sobre o MEI? Ficou alguma coisa que não foi contemplada? Eu tentei correr o máximo possível, porque realmente é um tema bem amplo, gente. Olha, teve uma dúvida aqui que mandaram, ela é específica, não sei se você conseguiria responder rápido, mas é sobre fraude. Alguém poder abrir uma MEI no seu nome, eu acho que ela descobriu que abriram no nome dela. E aí, o que faz? Não sei se essa resposta é rápida. Tenho. Se você não concorda com isso, você tem que ir na Receita Federal. Vai dar certo ou não? Nunca vi dar certo, tá? Mas vai e registra isso, vê o caminho que eles vão te dizer. Porque até 2000, a gente está em 2022, 2019, 2018, a gente abria MEI para qualquer um, a qualquer hora, tendo a quantidade mínima de documentação da pessoa. CPF, identidade, e a gente abria. Utilizou isso e tinha banco que abria conta, que abria CNPJ para as pessoas para poder abrir a conta PJ sem a pessoa saber que a conta era PJ, maquininha de cartão de crédito, gente, foi um avalanche disso. E a pessoa não sabia, tá? Não, a pessoa, eu nunca vi ninguém que tenha conseguido dizer que a conta não era, que não era dela. O que você pode tentar é fechar esse CNPJ. Se não existe declaração de faturamento, que eu acho que existe, porque eu vi que acho que foi a pessoa que mandou lá no grupo, ela recebeu uma carta da Receita Federal, e se recebeu a carta porque a pessoa ainda fez a declaração de faturamento no nome dela, o que aí me prejudicou mais ela. Ir na Receita Federal e tentar abrir um processo administrativo lá dentro, tá? E deixa a gente acompanhando, mas eu efetivamente nunca vi ninguém que tenha conseguido resolver esse problema. Nunca vi. E isso aconteceu com muita gente. E aí, como eram empreendedores, e na época ainda, aquele tempo ainda contava para aposentadoria, o povo foi pagando, sabe? Porque era a aposentadoria dela de qualquer maneira. Você pode fazer isso. Claro que está na dívida ativa, você tem uma multa maior, mas assim, resolver ir lá e a Receita falar não é minha, eu nunca vi. Se você quiser tentar, eu adoraria que você depois me dissesse se teve êxito ou não, porque é um caminho que realmente é muito difícil. Por isso que eles mudaram tanto o processo. Então, hoje as pessoas reclamam, para abrir o MEI tem que ter a conta do Gov Prata ou Ouro. Teve uma pessoa, gente, eu vou dizer para você, o cara é pedreiro, ele está tentando abrir o MEI porque ele não está, a pessoa que está contratando ele não vai pagar, e ele virou para mim e falou assim, se eu te der a minha conta bancária e minha senha do banco, você valida o Gov para mim? Eu falei, não quero a sua conta bancária. Ele ia me dar a senha da conta bancária dele, gente. Porque ele não está conseguindo aumentar o nível de confiança dele do Gov, e sem isso a gente não abre. Mas é para essa segurança, para não acontecer mais isso, porque foi desesperador no início. A filha da pessoa, com 12 anos, abriu o MEI para a mãe, sem querer. De tão fácil que era 3 cliques, abriu o MEI. A pessoa nem sabia o que está fazendo. Foi bem complicado. A Mariana perguntou aqui sobre como a razão social, né, fica com o nome completo da pessoa e o CPF, e é fácil qualquer pessoa achar essa informação, né? E aí ela está querendo saber se tinha como mudar. Já mudou. E não permitiram, né? Mas agora já permitem mudar a razão social? Já fizeram uma mudança institucional sobre isso, agora
seu CNPJ, a sua razão social, ele é os 1, 2, 3, 4, 5 primeiros dígitos do seu CNPJ, mais o seu nome completo. Mas o seu CPF não está mais exposto da maneira que estava. Se você entrar no site agora e atualizar o seu CCMEI, ele já automaticamente está fazendo isso. Não tem muita dificuldade, não, tá? Só lá pedir o CCMEI novamente. Ou então botar em alterar dados e atualizar, que ele vai mudar. E aí o cartão de CNPJ muda, eles viram que eles mesmos estavam indo contra a LGPT. Proteção de dados, LGPT. LGPD. Isso foi um absurdo. Aí eles mudaram, tá? Só ir lá atualizar o seu CCMEI, que já vai vir de forma... Você não vai mudar nada. O seu nome continua. No seu CCMEI tem, sim, o seu CPF, mas a pessoa não tem aquela exposição como tinha antes, né? Não está tão... O CCMEI em si, você só acessa se você entrar no site do Gov e acessar. Que eu acho que eles vão mudar também, porque eu consigo acessar o seu CCMEI. Se eu pegar o seu CPF e colocar lá no consulta CCMEI, eu consigo ver o seu CCMEI. Agora eu acho que isso vai mudar. Daqui a pouco eu não vou conseguir ver essa informação toda. Só você no seu Gov, eu acho. Mas enquanto eles estão deixando, eu estou usando esse bug para facilitar a minha vida. Deu sorte, né? Ou não pagou. Você também pode ter não pago. Foi você que não pagou aquele boleto errado? A minha tia cai um a cada semana, gente. Ela é muito engraçada. E sobre dar baixa? Precisa estar com tudo pago para dar baixa na MEI? Ou até para mudar de regime? Precisa estar tudo pago? Se tiver com atraso, né? Você dá baixa, porque o governo ele parte da premissa que você não quer criar mais a dívida. Então, você baixa, não cria mais a dívida. Se tiver inapto, que é um caso à parte. Você tem que colocar ele como apto de novo para dar baixa. Tá? E não existe essa questão de é possível dar baixa como inapto? Nós nunca conseguimos. Se alguém conseguir aí, avisa para a gente, porque a gente ainda não conseguiu. E aí eles começaram a colocar como inapto, porque estava tendo muita gente que estava baixando, abrindo outro e não estava assumindo a dívida do anterior. Porque quando você faz a declaração de faturamento, por isso que eu falei que a menina foi prejudicada por causa disso, quando você faz a declaração, você está dizendo que naquele período você atuou como empreendedor, faturou tanto e era responsável por aquela dívida que você não quitou. Porque lá no comprovante de declaração vem isso, pagamento do DAS. Quando você não paga, está tudo lá em branquinho. Então, você está assumindo que você não pagou aquela dívida. Só que tem que fazer a declaração primeiro. Então, ele bota como inapto, te obriga a fazer a declaração para assumir essa dívida, para depois você poder baixar. Antes, eles estavam até baixando o MEI de forma, assim, estava baixando o MEI. Ele ficava muito tempo sem fazer declaração, sem fazer movimentação com ele baixava. Agora, como ele viu que baixou, é lucro para a pessoa vai lá e abre outro. Não, eles estão botando como inapto, obrigando você, e ainda surgiu aí uma ameaça de migrar a pessoa. Além de te colocar como inapto, eu vou jogar você para o Simples Nacional, para Simples não, como microempresa, como empresário individual. Aí, contador, tudo aquilo que eu falei, você vai ter que procurar um contador. Eu não consigo dar baixa na empresa, a gente tem muita dificuldade da baixa nas empresas que são de empresário individual. Então, assim, é outro custo, é outro desgaste de recurso, é muita coisa. Então, evitar realmente não pagar, não cumprir com as obrigações que vocês têm que cumprir para evitar todas as cobranças adicionais do governo. Tá? Tá, eu acho que a gente já cobriu, assim, a maior parte das dúvidas. E aí você quer deixar seu contato para o caso de alguém que... Se quiser, se precisar, vai lá no nosso WhatsApp ou fica acompanhando o nosso Instagram. O nosso WhatsApp, você pode tirar dúvida de forma gratuita. A única coisa que a gente não faz é passo a passo. Então, tem gente que entra lá para a gente e fala assim, eu estou tentando emitir aqui o boleto
do pagamento da dívida ativa e não estou conseguindo. Aí a pessoa quer que a gente pare o nosso atendimento para poder explicar o passo a passo para ela. Isso a gente não faz. Mas dúvidas gerais, até a gente já tem um conjunto de FAQ muito grande, então tem gente que pergunta para a gente assim, qual o problema da dívida ativa? A gente já tem um robô que vai te explicar tudo que pode dar ruim se você estiver na dívida ativa. Então, fala sobre, entra em contato com a gente. Você, Mariana, entra em contato comigo direto, que lá eles não vão conseguir te ajudar, realmente não é um tipo de assunto que é comum dentro da PagMei, mas quem quiser saber sobre essa questão, até saber como está o seu CNPJ, se tem alguma dívida, se tem alguma declaração pendente, algum boleto que ficou dos últimos 5 anos para trás, de forma gratuita, a gente está lá para apoiar vocês. E aí pode passar para a gente que, nem sei como está o meu MEI. Consulta lá que a gente dá um diagnóstico de como está o MEI da pessoa e direciona para o caminho melhor para a regularização dela. E todo início é de graça, a gente só cobra por serviço prestado, tá? Então, pode entrar lá e conversar com a gente que a gente está à disposição para ajudar vocês. Tá ótimo. Bianca, muito, muito obrigada. Nossa, acho que foi assim, uma mega aula aqui de MEI. Foi ótimo e a gente vai deixar gravado para depois, quem quiser até consultar. E, nossa, muito obrigada pelo seu tempo. Assim, a gente estourou bastante aí, te alugou muito. Não, é porque eu tentei resumir. Muito obrigada, não é muita coisa, né? Muita coisa. Mas muito obrigada mesmo pelo seu tempo. E qualquer dúvida pode pedir para o pessoal também entrar em contato comigo lá no WhatsApp do grupo ou diretamente pela PagMei, porque se for alguma questão mais complicada, vai cair para mim ou para minha sócia, que a gente fica no atendimento especializado. Os operadores, eles atuam mais naquele serviço que é fordista, né? Que é reparação, pagamento, coisa mais normal do dia a dia, eles atuam. Vem uma pergunta mais capciosa e pula para a gente. É assim que funciona. Tá bom. Obrigada, Bianca. Obrigada, meninas, por terem ficado aqui com a gente até o final. Obrigada mesmo. E um beijo para todo mundo. Depois eu disponibilizo o link para vocês e para o restante lá da nossa comunidade. Beijo, beijo, Bianca. Beijo, meninas. Tchau.